Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem e em casa, né, se resguardando. Na aula de hoje, iremos estudar intertextualidade, tá? Mas o que é intertextualidade, galera? Intertexto é você produzir um texto a partir de outro texto, a partir de um outro texto que já existe. Você cria um texto, pode ser uma redação, pode ser um texto de opinião, pode ser uma resenha, pode ser uma paródia, tantos textos que a gente vê por aí, não é? Charge, textos midiáticos das redes sociais, anúncios publicitários que existem, foram produzidos se baseando em outros textos que já existem. Quando eu falo texto, pode ser uma frase, pode ser um texto médio, um texto grande, pode ser baseado em alguns livros, né, ditos populares, provérbios, pode ser uma imagem também, tá, gente? A gente tem intertextualidade a partir da imagem também. Então vamos lá tentar entender um pouco mais o que seria isso? Olha, só reforçando, é um tipo de relação que se dá entre textos, vídeos, propagandas e qualquer outro tipo de linguagem, seja ela escrita ou não escrita, desde que faça uma alusão ao outro texto. A alusão seria a menção de alguma maneira nesse seu novo texto a respeito do texto anterior. Aí eu coloquei logo esse exemplo aqui, ó, que foi uma propaganda da Hortifruti, uma série de propagandas que ela fez para chamar a atenção do consumidor. Ela brincou com filmes. Então, ela disse assim: horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Que filme a gente lembra? A gente lembra o quê? Tropa de Elite, não é isso? Em que o personagem principal, o capitão, dizia que no treinamento, quem não resistia, quem não fosse honesto, era só pedir para sair. E eles faziam um teste de resistência, inclusive psíquica. Então, ele brinca com as palavras, pega expressões como pede para sair, tropa de elite, troca, adapta para propaganda. Então, ele criou um novo texto a partir de outro que já existia. Olha no finzinho aqui, ó. Aqui a natureza é a estrela. Por que isso? Porque não é um filme, né? Não é um filme que tem artistas e que o personagem principal é um artista renomado, conhecido, é uma estrela ele. Então, olha até o modelo aqui, ó, o capzinho, né, do capitão. Então, até elementos do próprio filme, como aqui, ó, um tiro, as manchas aqui. Ou seja, o modelo que está no filme, ele utilizou nessa propaganda. Então, isso é uma intertextualidade. A intertextualidade, ela pode ter várias finalidades, ou seja, vários objetivos, como negar, afirmar, criticar, trazer um tema anterior para a sua realidade, fazendo as alterações que você acha que são necessárias. Por exemplo, eu tenho dois textos aqui. Esse aqui, Vou-me embora para Pasárgada, ele foi escrito por Manuel Bandeira no século XX, 1922, tá? No modernismo, que é uma escola literária. Esse segundo texto ele já foi escrito atualmente, no final do século XX para o século XXI. Enquanto esse diz vou-me embora para Pasárgada, esse diz vou-me embora de Pasárgada. Pasárgada aqui, gente, é uma cidade, é um local imaginário para o poeta que substitui qualquer lugar que você queira. Ou seja, é um lugar em que ele é aceito, que ele não vê problema de desigualdade, preconceito, não tem problemas sociais, não tem problema financeiro, de saúde. É um lugar que ele idealiza como perfeito, ele quer ir para lá.
Já o outro autor, o atual, que se baseou, ó, esse aqui, esse segundo texto aqui, ó, se baseou nesse primeiro. Ele já quer fugir de onde ele está, porque tem muita coisa que não presta. Um lugar que ele idealizou ser o melhor, ele está lá e percebeu que não é tão bom quanto ele imaginava. Vamos dar uma lida? O primeiro diz assim: vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Perdão, tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para gente namorar. Então é um local dos sonhos, né, para ele, como ele idealiza, que ele tanto quer para fugir aí das coisas ruins que ele está passando. Aí no segundo texto, Milor Fernandes, né, que é um escritor atual, ele vai para um local que ele tanto deseja e percebe que não é nada daquilo. E aí ele ainda diz assim, ó, que Manuel Bandeira me perdoe, ou seja, ele vai utilizar do texto de Manuel Bandeira e ainda vai adaptar a realidade dele. Que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pazárgada. Sou inimigo do rei, não tenho nada que eu quero, não tenho e nunca terei. Pazárgada já não tem nada, nem mesmo recordação. E nem fome, nem doença. Impedem a concepção. Telefone não telefona, drogas são falsificadas e prostitutas aidéticas são as nossas namoradas. Ou seja, é um local que foi bem corrompido, né? Que ele não gostou. Ele veio para esse local, foi até esse local, melhor dizendo, e parece que não se deu muito bem. Isso é um exemplo de intertextualidade. Mas aí eu trouxe situações de intertextualidade. A primeira, paráfrase. Gente, é muito comum a gente fazer paráfrase, né? Que seria o quê? É você fazer resumos, de uma maneira geral, relatórios sobre situações, sobre textos, sobre obras, livros, séries, filmes, enfim, sobre situações gerais e você abordar com suas palavras. É o mesmo que eu pedi assim, ó, lê o livro tal, quando você lê todinho, você vai me explicar este livro com suas palavras. É fazer um resumo. Isso é paráfrase. Então, eu estou criando um texto, seja oral, seja escrito, com minhas palavras, me baseando num texto anterior. Mas não é só me basear. Eu estou falando desse texto anterior, só que com minhas palavras, com palavras sinônimas, com meu jeito de falar, certo? Já a paródia, gente, é uma recriação com um caminho crítico. A minha intenção é fazer uma crítica. Essa crítica ela pode ser para exaltar, para trazer graça, né, comédia, ou fazer uma crítica mesmo destrutiva ou construtiva. Então é muito comum. Sabe quem costuma fazer paródia? O Whindersson Nunes, né, um dos youtubers mais vistos no Brasil, e Tirulipa, o filho de Tiririca. Eles normalmente fazem paródia trazendo para a nossa realidade problemas atuais, né? Ou problemas atuais, mas de uma classe econômica pobre ou rica, ou um tema que está em alta, por exemplo, o coronavírus, né? Que a gente está passando por essa situação agora, em 2020. Então, são temas atuais que o brasileiro se identifica. Eles fazem essas paródias, brincam e eles fazem a partir de músicas. Mas você pode fazer paródia a partir de um poema que já existe, enfim, de diversos textos. Ou seja, ele faz um novo texto se baseando em outro, com a finalidade de criticar, exaltar ou trazer o riso, tá? Uma outra situação de intertextualidade é a epígrafe. Como vocês podem observar aqui, epígrafe é um título ou uma frase que se coloca no início de um livro, do capítulo, de um poema, e que normalmente não é feito
pelo autor da obra, tá? É um resumo bem rápido mesmo, uma coisa bem rápida, para chamar a atenção do leitor, só para ele entender do que se trata o livro, o texto, o poema, aquele capítulo. Então é uma prévia, é como se fosse um spoiler, né? Na nossa linguagem hoje, século XXI, é como se fosse um spoiler, só que nesse caso escrito. E por fim, o plágio. Gente, o plágio eu não coloquei como tópico 4, porque o plágio é a cópia fiel do texto original. E a cópia fiel, exatamente como é o texto original, né? Você pega aquele livro e diz que é seu, isso é um crime. Então, o plágio é você copiar um texto que já existe e tomar como seu. E aí eu não coloco isso como intertextualidade porque é um crime. Só coloquei aqui para vocês saberem o que significa. Aí eu tenho intertextualidade também no hino nacional, como vocês podem observar, ó. Nesse trechinho, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó, Pátria Amada, ela salve, salve. Esse hino, né, ele surge século XX, mas foi baseado em um poema do século XIX, que está aqui embaixo, ó, Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Um poema que foi criado por esse autor no século XIX na escola literária do romantismo, que vocês ainda vão ver quando forem segundo ano. E aí, esse poema ele começa mais ou menos assim: minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. E o hino nacional ele pegou um trechinho da segunda estrofe, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, o hino nacional também foi composto a partir de textos que já existiam. Ele tenta, né, o criador, o autor do hino, ele tenta pegar a realidade do brasileiro, da história que ele viveu, mas também se baseia em outros textos que já existiram, que existem, né? Mas que existiram antes da recriação dele. Mas por que ele faz isso? Porque são textos que também relatam sobre a natureza, sobre a pátria brasileira. Vamos ao próximo. Olha aqui, gente, outra intertextualidade. Aqui a gente tem um quadro, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. É um quadro que foi criado primeiro, certo? Mas o que eu quero que vocês foquem é nesse aqui, ó. Aqui é que tem a intertextualidade, em que o Bombril faz uma propaganda se baseando em um texto que já existia antes, ou seja, em uma imagem que foi pintada anteriormente, para chamar a atenção, porque na verdade ele vai chamar do amaciante, né, Monbiju, da marca Bombril, de uma obra-prima. Aí ele diz aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, ele não só relaciona a palavra, né, obra-prima, a imagem de Mona Lisa, como também ele se veste como Mona Lisa e dá aquele simples, quase nada sorrisinho que Mona Lisa deu, né? Então, isso é intertextualidade. Lembrando que intertextualidade é a criação ou recriação de um texto baseado em outro. Olha aqui, ó. Eu tenho pepino maluquinho, o mais elevado da hortifruti. Veja, olha os elementos fazendo menção ao livro Menino Maluquinho. A panela, maluquinho, o colorido das letras, a palavra levado, que vai ter dois sentidos, levado no sentido de levar e levado, que é uma palavra, né, uma palavra que faz parte da língua informal, a linguagem informal, que quer dizer menino travesso, menino traquina, menino que gosta de bagunçar. Então, ó, ele pega todos os elementos aqui da capa do filme, né? Eu disse do livro, mas é do filme, tá? Depois ele diz, aqui a natureza é a estrela, ou seja, mais uma vez fazendo menção aos artistas também do filme. Por fim, a gente tem aqui, se baseando também no filme de Shrek, né? Olha, no Shrek 2, se eu não me engano,
ele vai conhecer a família de Fiona. E a família de Fiona, ela mora em Faraway, ou seja, é uma terra tão distante. Então, ele utiliza esses elementos que só quem assistiu e tá ligado, né, vai perceber. Ó, ele pega o Chuchu, que é verde, que se parece com o ogro Shrek, se veste igual, põe o castelo no final, olha os elementos do campo, igualzinho ao filme, chama, né, de Chuchurek, e de tão distante para hortifruti, ou seja, vem de um lugar distante, uma agricultura bem feita, bem servida, para a sua mesa, para a sua casa, para hortifruti, para você comprar. Então, esse primeiro texto aqui, ó, de cima, é o texto que tem a intertextualidade, é um intertexto desse texto aqui, que é uma imagem, né, da capa do filme Shrek. Bom, gente, a gente fica por aqui, certo? Espero que tenham entendido e vou passar algumas atividades para vocês tentarem responder. Até mais!